começa a série de entrevistas da Rede TV Espírito Santo para as eleições 2014. Muito bem, iniciando a série de entrevistas com os candidatos ao Senado, depois a gente iniciará também uma série com os candidatos ao governo. Estamos recebendo aqui com muita honra o Dr. André Moreira, ele é candidato ao Senado pelo PSOL. Tudo bem, doutor André? Como vai? Como vai os telespectadores também? Bom, primeiro quero agradecer a sua presença aqui e vamos direto ao ponto. Qual é o que mais difere uma candidatura ao Senado do PSOL das demais candidaturas? Ou quais são os pontos prioritários das suas propostas? Bem, o PSOL é um partido que tem uma tradição, é um partido novo, né, comparado com pelo menos uma grande parte dos partidos que a gente já tem aí na cena política brasileira, mas é um partido que vem de uma tradição. Né? O PSOL nasce lá de uma cisão do PT, exatamente naquele momento em que aparece o escândalo do Mensalão, inclusive dentro de uma perspectiva de que alguns deputados se rebelam contra reformas em direitos sociais que o PT vinha programando, como a reforma da Previdência, e aí o PSOL nasce disso. Então, o PSOL é um partido que tem como tradição defesa de direitos fundamentais, garantias de direitos fundamentais e especialmente dos direitos sociais. Você acha que isso é uma falha ou existe um vácuo em termos de defesa dos direitos sociais no Senado? Os direitos sociais são um tema da atualidade no mundo. Eu fazia uma pós-graduação em Direitos Humanos e Direitos e Garantias Fundamentais em São Paulo, e os professores que vieram da Europa, todos tratavam do problema do direito social no mundo. É sintomático que o Brasil tenha tão pouca discussão acerca dos direitos sociais, porque são esses direitos que a gente chama de direitos de segunda geração, que colocam o homem dentro dessa situação da economia e do mercado. A situação da exploração do homem dentro do capitalismo, ela é tratada nesses tais direitos sociais. E é muito sintomático isso, quer dizer, o Brasil é um país que não conseguiu ultrapassar essa barreira só do discurso nos direitos sociais. Está escrito que nós temos direitos sociais na Constituição, mas eles são os direitos menos regulamentados e menos respeitados hoje. Você pode citar algum exemplo? A questão do direito à creche para as trabalhadoras, quer dizer, a escola, o direito à educação, né? Os direitos sociais estão enumerados de uma forma mais direta ali no artigo 6º da Constituição. Né? Direito ao lazer, né? Quantos bairros são criados sem estrutura de lazer, como se o lazer fosse exatamente uma coisa de menor importância. O interessante é que esse tipo de assunto vai e volta. Nós tivemos um período da chamada Revolução Industrial, onde se falava que era preciso respeitar os direitos das pessoas e que as pessoas estavam muito voltadas para a produção, para a produtividade e para coisas que não as valorizavam como humanos, né? Mas que esse discurso ele foi bastante efetivo no centro da Revolução. Sim. Quer dizer, na Inglaterra, na Europa de uma forma geral, esses direitos foram efetivados. Isso. Se você tem uma ideia... Eu digo, eles vão e voltam. Pois mas hoje nós estamos falando disso nos países em desenvolvimento, a importância da consolidação desses direitos nos países de desenvolvimento. Para você ter uma ideia, hoje em Portugal, uma pessoa que fica desempregada tem 1 ano e meio de auxílio-desemprego, do modelo do nosso que a gente tem aqui. Esse direito se prevaleceu mesmo nesse período de crise econômica? Isso, ele foi reduzido de 2 anos para 1 ano e meio. Porque no período da crise a redução foi para 1 ano e meio, sendo que o primeiro ano é com o valor exato do salário que ele recebia. No Brasil, é de 6 meses, né? É de 4 a 6 meses, depende da situação. Você tem que ter no mínimo 6 meses de trabalho, e ele é proporcional, ele não chega ao valor que você recebia como... Ele tem um teto. Então você imagine como é que é a segurança de um trabalhador na Europa, inclusive contra o desemprego, e qual é a segurança que existe em relação a um trabalhador no Brasil. É muito complicado você pensar que um trabalhador no Brasil, por exemplo, sustente a sua associação sindical, faça greve, quando ele sabe que se ele fizer isso pode ser demitido sem justa causa, quer dizer, sem motivação, e ficar sem nenhum seguro
nenhuma forma de seguro do governo, ou então com um seguro pequeno, como é o seguro-desemprego. Agora, existem outros temas que são polêmicos e têm a ver com direitos também, que são muito debatidos hoje em dia e que chegam com muita frequência no Senado, por exemplo, como a questão do aborto, a questão do casamento homoafetivo, e essas questões estão muito diretamente ligadas àquilo que o pessoal defende. São pautas prioritárias do pessoal. A questão do aborto é uma questão espinhosa porque as pessoas acham que quem é a favor da descriminalização do aborto é a favor do aborto. Na verdade, são duas coisas diferentes. Você pode ter sua visão filosófica e religiosa de que as mulheres, né, porque são as mulheres aí, a questão é relativa ao direito da mulher de ter direito sobre o seu próprio corpo e de fazer uma decisão pela permanência ou não da gravidez. Você pode até achar que a mulher eticamente não deveria fazer, moralmente não deveria fazer, mas a questão é que isso está no seu plano individual. No plano de política pública, o que a gente acontece hoje é que tem, na verdade, a gente sequer sabe o tamanho da quantidade de abortos ilegais que são feitos, e mais, nós não sabemos quais são as consequências danosas para a saúde pública de uma forma geral que a prática do aborto ilegal e clandestino tem gerado. Quer dizer, o que vocês defendem é uma organização da regra a respeito do aborto. Exatamente. Ele acontece, apesar da proibição, apesar disso tudo, ele acontece. Nenhuma mulher faz aborto porque ela vou fazer hoje um aborto. Isso é uma leviandade quando se fala disso. Na verdade, é uma situação muito dura para a mulher e fica na mulher, geralmente, o risco dos maiores problemas, da morte, da perda da capacidade de gerar filhos, inclusive, né? E principalmente nas mulheres negras de periferia, que são exatamente as que mais sofrem por conta da situação da gravidez indesejada e dos riscos que ela corre na hora de fazer o aborto clandestino. Então, o que a gente propõe é que isso seja tratado como uma questão de saúde pública. Tratar como questão de saúde pública não significa incentivar aborto, na verdade, é o contrário. Você pode, inclusive, ter políticas que vão evitar a gravidez indesejada de uma forma muito mais clara, pode ter políticas de auxílio para que a mulher tome a decisão sobre se ela quer ou não o aborto, mas se ela decidir, e essa é uma decisão que deve cair especialmente sobre a mulher, primeiro no casal, quando o casal está organizado, mas se houver dúvida entre o casal e a mulher, é a vontade da mulher que deve prevalecer, para que ela tenha a capacidade de fazer sem correr os riscos que hoje se correm nesses casos. Né? A respeito das uniões homoafetivas, pelo que eu entendi, o que vocês defendem é que essa decisão seja do casal, no caso, né? O Estado não pode discriminar pessoas em razão da sua orientação sexual e não pode adotar parâmetros de proteção das pessoas que têm a ver com uma visão religiosa. O Estado é laico. No Estado laico, o que a gente deve proteger é a segurança das relações afetivas. Quer dizer, a ideia de família para o Estado não é a ideia de família para a igreja. Basicamente é nisso que a gente está falando. A igreja deve manter a sua visão de família, aquelas que acharem que família só se constitui com casamento entre homem e mulher. Isso é um direito que as religiões têm. Agora, o Estado não pode pensar dessa forma, não pode pensar com base nesses preceitos religiosos. Portanto, se é uma realidade que existem relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, essas relações têm que ser protegidas. Protegidas como? Protegida do ponto de vista, obviamente, da agressão externa contra esse núcleo, protegida do ponto de vista previdenciário. Os parceiros, todo mundo quer que no dia da sua falta, no dia da sua incapacidade para trabalhar, a pessoa que você ama, a pessoa que você divide a vida, fique amparada pelo Estado. Então, essa proteção social, ela é fundamental e não há motivo para que ela não se dê aos parceiros quando são do mesmo sexo. Agora, doutor André, como pessoal, como candidato pelo pessoal ao Senado, como é que o senhor vê a questão da proposta de descriminalização do uso da maconha? Nós temos um caso, né, interessante na América do Sul, que é o Uruguai. O presidente do Uruguai, Mujica, disse o seguinte: eu não estou criando mercado nenhum, eu estou simplesmente regulamentando
o mercado que já existe aí. Da mesma forma que acontece com o aborto, nós não, quando a gente trata do problema do proibicionismo com droga, a gente está diante de uma situação análoga. A legislação sobre drogas, ou a política sobre drogas no país, é uma política de combate a essas drogas chamadas ilegais, e ela é extremamente letal. Letal, sobretudo, para o jovem negro da periferia, né? A quantidade de mortes que essa política produz é de levar a gente a pensar o seguinte: será que a gente não tem que mudá-la? Então, no momento em que a gente consegue tratar a política de drogas como também uma política de saúde pública, e pensar que nem todo mundo que usa drogas tem problemas com drogas, né? Isso é uma coisa que é importante. A gente, uso é uma coisa, vício é outra. Exato, é a questão do álcool, né? Nós vamos proibir o álcool, nós vamos criar uma lei seca no sentido dos Estados Unidos, de proibir o consumo de álcool. Quer dizer, o álcool é uma droga, talvez a droga que mais crie problemas sociais, né? A gente sabe dos problemas do alcoolista e de o problema no trânsito, né? Que a gente vê aí a todo momento, as pessoas não respeitam a regra de que não podem beber e dirigir, e de toda forma ninguém está pensando em proibir o álcool. Então, da mesma forma, com a maconha especificamente, a nossa perspectiva é de que haja uma descriminalização do uso e tratamento da questão do uso da maconha como naqueles casos em que elas se tornam um problema de saúde pública como de saúde pública. Obviamente, a descriminalização, na nossa visão, pressupõe que o Estado vá assumir, controlar a produção, assumir e controlar a produção e a distribuição. Porque a gente não entende, até porque é um partido socialista, que você possa transformar a droga em mais uma mercadoria, ou a gente, na verdade, tem que tirar a droga da condição de mercadoria que ela é hoje, para colocar como algo a ser tratado nesse âmbito da questão da saúde pública. E já que estamos falando em assuntos assim, que geram muita polêmica quando são abordados no Senado, na sociedade, enfim, existe uma outra proposta que é a redução da maioridade penal. Isso eu já sei que vocês são contra, é isso? Na verdade, se faz uma grande propaganda e as pessoas vivem numa situação de medo muito grande, né? As pessoas vivem... A situação de medo em que as pessoas se colocam pela situação de violência que a gente vive é muito grande e a gente precisa achar culpados. O grande culpado hoje da violência é o adolescente na cabeça das pessoas. Isso é verdade? Não é. Se a gente pegar os dados, estudos tanto internacionais como nacionais, acerca da participação do adolescente efetivamente nos crimes, nós vamos descobrir, isso é dado da Senasp, que do total de infrações praticadas no Brasil, 1% é praticada por adolescentes. Tem a participação direta, sozinho ou acompanhada do adolescente. Aí a gente fala assim, mas tem adolescente matando. Pois é, 0,5% dos crimes de morte, tanto nas tentativas como nos crimes consumados, tem a participação de adolescentes. Esse é um quadro que se mantém estável, inclusive, né? A gente pode chegar, alguns institutos chegam a falar em 2%. Mas mesmo assim é muito pequeno para a gente alterar a legislação, que é uma legislação protetiva e que é uma legislação que não foi aplicada na sua inteireza. O Estatuto tem toda uma parte de proteção da criança e do adolescente que é negligenciada pela mesma sociedade que pede que o adolescente vá para a cadeia junto com os maiores. O que não vai reduzir, obviamente, criminalidade nenhuma, porque você vai, na verdade, pegar o adolescente e vai colocar para ser requisitado e treinado pelo maior dentro da cadeia, né? Doutor André Moreira, na sua avaliação, o Senado, os representantes do Senado, os representantes do Espírito Santo no Senado, cumprem bem o seu papel ou não? O que precisaria melhorar nessa representatividade? Mas eu gostaria muito que o senhor deixasse essa resposta para daqui a pouco, depois do intervalo. Tá certo? Estou conversando com o advogado André Moreira, candidato ao Senado pelo PSOL. A gente volta já.